A próxima atividade desta manhã é o painel com o tema Crise e Resiliência do Multilateralismo da Organização das Nações Unidas. Atividade, o embaixador Marcelo Viegas, do Ministério das Relações Exteriores, e o general de divisão veterano Marcos de Sá Afonso da Costa, da Rede Brasileira sobre Operações de Paz. O moderador deste painel é o professor doutor Hugo Braz Martins da Costa, da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Convido os painelistas e o moderador a ocuparem seus lugares no tablado. Professor Hugo, a palavra é do senhor para a condução do painel. Bom dia a todas e todos. Agradeço o Major Gabriela. Queria, em nome do Laboratório de Pesquisa e Operações de Paz, agradecer ao General Vaz pela oportunidade de estar auxiliando na organização desse evento. Agradecer também a presença de todos os nossos convidados, palestrantes, audiência interna e externa, que muito nos abrilhantam com a sua presença nessa palestra. Sem mais delongas, gostaria também de agradecer aos nossos convidados, painelistas. Sei que com as agendas muito ocupadas, mas mesmo assim puderam disponibilizar um tempo para estar aqui conosco, compartilhando conhecimento. Então, gostaria de convidar o embaixador Marcelo Viegas, chefe do Departamento de Operações Internacionais, para fazer o uso da palavra. De organismos internacionais, peço desculpa por fazer uso da palavra. Bom, muito bom dia a todos. Obrigado. Quero começar felicitando os organizadores pela realização deste exercício de reflexão, que eu acho muito útil, instrutivo e necessário. E agradecer pelo convite para poder participar das discussões. Primeiro, eu preciso pedir desculpas pela falta de qualquer rigor acadêmico nas minhas palavras. Eu não tive esse dom, essa sorte de me dedicar à academia. Também preciso esclarecer que, apesar do cargo, as ponderações que eu vou fazer aqui são de caráter estritamente pessoal, ainda que qualquer semelhança com as posturas tradicionais da política externa brasileira, eu espero, não sejam mera coincidência. Para o exercício, e tendo em vista esse seu painel de abertura, imagino que, portanto, de caráter mais amplo, eu vou usar elementos de participação anterior minha em evento dedicado à crise no multilateralismo. Vivemos um momento singular em que o multilateralismo e as principais estruturas, em particular as Nações Unidas, enfrentam a maior crise da sua história. Temos todos consciência disso, em ao menos alguma dimensão. Mas acho que alguns pontos caberia, de qualquer forma, repassar. Passamos atualmente pelo momento com o maior número de conflitos armados desde a Segunda Grande Guerra. 130 ou mais, de acordo com a contabilidade feita pela Cruz Vermelha Internacional. Refugiados e deslocados internos e demais pessoas em situação de vulnerabilidade também atingem os números mais expressivos desde a existência das Nações Unidas. No momento em que os recursos disponibilizados para enfrentar essas crises não só têm sido largamente insuficientes, como também estão passando por significativo processo de redução. Gastos em defesa estão sendo priorizados por parcela expressiva de países, em particular na Europa e nos Estados Unidos, e sabemos bem os caminhos trilhados no século passado, quando os países da Europa priorizaram esses gastos. Para buscar manter paralelo com a visão oficial brasileira, como fiz na ocasião anterior, vou me guiar também pelo discurso do presidente Lula na abertura desta, que é a 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em fim de setembro último. É bom contar com uma boa peça de retórica para servir de roteiro. Pretendo inicialmente apresentar 3 reflexões que gostaria de compartilhar, porque parte significativa desta crise é também, em larga medida, uma guerra de narrativas. A primeira reflexão diz respeito a 3 elementos que considero centrais à própria ordem internacional: democracia, soberania e multilateralismo. É prevalecente hoje em dia a contraposição entre soberania e multilateralismo, como se um conceito fosse a antítese do outro. Creio que não cabem dúvidas quanto a isso ser efetivamente um forte argumento da narrativa de ultradireita e, certamente, um plenamente explorado na Estratégia de Segurança Nacional publicada pelo governo Trump, já referida pelo professor Cedric. A meu ver, não ganhamos nada aceitando isto por seu valor de face, como se fosse uma realidade. Pelo contrário, como constou do mencionado discurso do presidente Lula,
e aqui cito de maneira seletiva para enfatizar o ponto, abre aspas, assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política de poder, atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando a regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. Quando as consequências são trágicas, quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz e da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Fecha aspas. Acho esse conjunto de frases lapidares em caracterizar a ausência da propalada dicotomia entre soberania e multilateralismo. Os conceitos não só não são opostos, como efetivamente têm dificuldade de sobreviver se afastados um do outro. Outro exemplo do que pode ser mencionado como contraponto a essa narrativa é o da Rio 92, em voga com a recente realização da COP30 aqui no Brasil. Da perspectiva interna brasileira, a Rio 92 foi uma resposta contundente e eficaz à ameaça que se vinha conformando à soberania nacional no contexto da preservação da floresta amazônica. O Brasil, naquela ocasião, invocou e fez uso do multilateralismo para, ao mesmo tempo em que reconhecia que certas questões só podem ser abordadas em âmbito mais extenso que o estritamente nacional, defender sua soberania sobre a floresta amazônica brasileira. Valeu-se, naquela ocasião, do multilateralismo como instrumento de defesa de sua soberania. O segundo ponto que eu quero tratar, mais diretamente enfocado à temática aqui deste debate, é o da crise do multilateralismo e da ONU em particular. Acho importante sublinhar que, ainda que a conjuntura atual nos coloque certamente no momento mais dramático desta crise, é necessário ter em mente que, além de conjuntural, ou seja, relacionada em particular ao governo Trump nos Estados Unidos, esta é também uma crise estrutural, estendida e histórica. Trump é uma ameaça clara, um clear and present danger, para fazer uso do lugar comum em inglês. Mas a crise do multilateralismo se estende há décadas. Diversos são os referenciais que se poderiam utilizar, mas o que favoreço é o de 2003, quando os Estados Unidos e aliados invadiram o Iraque a despeito da ausência da necessária decisão do Conselho de Segurança para respaldar essa invasão. Pode-se marcar aquele momento como um ponto de inflexão no processo multilateral, como o começo do fim da ordem internacional com as Nações Unidas em seu centro. Efetivamente, o que ocorreu então foi que um dos membros da organização, um membro permanente do Conselho de Segurança, seu membro mais poderoso, decidiu tomar medidas ilegais de maneira unilateral e invadir outro Estado, violando a regra mais básica e elementar do arranjo consolidado na Carta das Nações Unidas. De 15 a 20 anos depois, o que verificamos no conflito russo-ucraniano é que mesmo aqueles membros permanentes com menos atributos de poder também podem valer-se de suas prerrogativas para violar a Carta e seus princípios mais fundamentais. Isso para não falar de casos envolvendo países que sequer são membros do Conselho, permanentes ou não. Israel vem conduzindo um genocídio em Gaza desde ao menos outubro de 2023, sem que a comunidade internacional tenha feito o suficiente para pará-lo. E este também é um exemplo que ressalta as duas facetas da crise atual. No âmbito conjuntural e de uma perspectiva procedimental e não propriamente humanista, o que ocorre em Gaza atinge níveis sem precedentes de ataque também ao arcabouço jurídico legal constituído nas Nações Unidas e no multilateralismo como um todo. O ataque deliberado a prestadores de assistência humanitária, aos funcionários das Nações Unidas em geral, as regras mais basilares do direito internacional humanitário. Tudo isso ressalta o caráter gigantesco do momento de crise que vivenciamos. Por outro lado, o conflito por trás dessas atrocidades se estende há décadas, sem que a comunidade internacional tenha sido capaz, em nenhum momento, de dar resposta aos legítimos anseios de direitos e de sobrevivência digna e autodeterminação do povo palestino. Por último,
e aproveitando a menção a Gaza para voltar ao discurso de abertura da ONU, feito pelo presidente Lula, queria falar do que se poderia chamar de o fim do Ocidente, entre aspas, e o florescimento dos BRICS ou do Sul Global. Na ONU, em setembro, Lula disse, abro aspas, os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não ocorreria sem a cumplicidade daqueles que poderiam evitá-lo. Mencionei antes a guerra de narrativas como uma arena de embate em que era importante não deixar prevalecer narrativas que distorcem a realidade. Nos acostumamos todos, mas certamente os ocidentais, a confundir o termo Ocidente com os valores e princípios da base da construção das sociedades modernas e do arcabouço da ordem internacional. Entre estes, posso citar os conceitos de democracia, igualdade soberana, Estado de Direito, primado da lei e direitos humanos. Estes princípios são os que estão consolidados na Carta das Nações Unidas e nos documentos que a ela se seguiram, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas estes, ao serem universalizados, independentemente de terem tido origem no Ocidente ou não, deixaram para trás essa acepção geográfica restritiva. Após essa universalização, esta identidade geográfica está, ou deveria estar, muito mais associada à instrumentalização que muitos dos ocidentais tentam fazer destes princípios do que qualquer outra coisa. É aí que surge uma vez mais a questão da guerra de narrativas. Vivemos um momento de reconfiguração das estruturas internacionais e multilaterais. Alguns veem neste desenvolvimento o restabelecimento de zonas de influência, ou de backyards, nos quais uma potência poderia exercer seu domínio sem qualquer grau de resistência efetiva. E o professor Cedric nos apresentou como mapa ilustrativo dessa realidade, ou dessa querida realidade por alguns. Esta é uma possibilidade contra a qual é forçoso que nós, no Brasil, interponhamos forte oposição. Não creio que seja, no entanto, um desenvolvimento inevitável, algo já consolidado. Pelo contrário, acho que é aqui que se encontra o verdadeiro embate. O mundo não precisa ser dividido em zonas de influência e, quero crer, não há sequer uma maioria interessada em que assim seja. Alguns têm feito menção, e é possível que estas ressurjam ao longo das discussões aqui, no seguir do seminário, a um eventual Global North, entre aspas. Queria assinalar minha preocupação com a aceitação desta caracterização de maneira acrítica. Não existe um norte global, termo que só se pode entender por exclusão como contraponto ao sul global. Este, sim, necessariamente global em vista de suas dimensões geográfica e volumétrica. O oposto do sul global é o resto do mundo, com ênfase na palavra resto. O WEOG, o Grupo dos Países Ocidentais e outros, ou a OTAN e seus parceiros. O Ocidente coletivo, como alcunhou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. E só. Esse grupo, sim, na esteira dos Estados Unidos, seu líder, parece ter feito uma opção, nem sei se consciente, por um cenário de zonas de influência. Nós não temos por que segui-los, nem por que dar-lhes qualquer validação retórica com alcunhas injustificadas como a de norte global. O sul global, com BRICS ao seu centro, tem todas as condições de assumir a defesa dos valores universais anteriormente aludidos, trabalhar pela conformação e manutenção da ordem internacional baseada em regras, o primado da lei. Este é claramente o interesse do Brasil e não há por que crer que não seja o interesse da imensa maioria. E, mesmo no Ocidente coletivo, como demonstrado pelo discurso do primeiro-ministro do Canadá em Davos, ou pelas assertivas posturas assumidas pelo presidente de governo da Espanha, acho que seria possível encontrar muitos dispostos a empreender este bom combate. É tempo de assumirmos as bandeiras universais que, por definição, são também nossas,
e trabalhar pela conformação de uma realidade em que as Nações Unidas e o multilateralismo retomem o centro do tabuleiro. Obrigado. Obrigado, embaixador Viegas. Convido, então, o general Afonso da Costa, ex-Force Commander da MINUSCO e também integrante da Rebra Paz, a fazer uso da palavra. Obrigado, professor Hugo, general Novaes, general Fernandes, general Vaz, comandante da escola, os oficiais generais, oficiais aqui presentes, professores e a todos que nos assistem. Queria agradecer a possibilidade de estar aqui e dizer que é uma honra estar aqui ao lado do embaixador Marcelo Viegas e com muita satisfação regressar a essa maravilhosa escola, representando hoje a Rebra Paz. Bom, eu tive a sorte também aqui de ser precedido pelo professor Cédric e pelo embaixador Viegas, que trouxeram já muito do que eu pretendia falar. Isso nos dá até a oportunidade de debater um pouco mais de tempo durante esse período, ainda, se for possível, amanhã ou nos próximos jornadas. Falando de multilateralismo, é fácil dizer que a espinha dorsal de multilateralismo contemporâneo é a ONU. A ONU, criada, como diria o segundo secretário-geral, Dag Hammarskjöld, não foi para nos levar ao paraíso, e sim para evitar que caiamos no inferno. E no preâmbulo da carta já vem dizendo lá, a fim de evitar o cataclisma, né, que seria a Terceira Guerra Mundial, que naquela geração, por 2 vezes teria acontecido. Se pegamos essa frase ao pé da letra, a missão está sendo cumprida. Porque nos últimos 80 anos, no que se refere ao sistema de segurança, e aí eu queria também dizer que, aproveitando o que o embaixador Viegas nos disse, referindo a Rio 92, é claro que o multilateralismo se dá em vários campos, né? E a ONU atua neles: desenvolvimento econômico, social, meio ambiente, clima, espaço, fundos marinhos, mas vamos nos focar no sistema de segurança e particularmente nas operações de paz. Então ela estaria cumprindo seu papel. Como no artigo 2 da Carta, as nações, os Estados-membros, eles abdicam do uso da força para a solução dos seus controvérsias, é criada uma estrutura que é imperfeita, complexa, trazendo as contradições desse sistema internacional todo, que dá o papel primário ao Conselho de Segurança para deliberar sobre as quebras da paz e da segurança internacional e agir em nome de todos os Estados-membros. Esse sistema tem funcionado, além de evitar a guerra mundial? Eu diria que sim e que não. Que sim, o sistema foi, lá na Guerra da Coreia, a agressão da Coreia do Norte, houve uma resolução para a ação em coalizão das Nações Unidas para parar aquele conflito. Foi também, pode-se dar outro exemplo, a campanha da Líbia, em 2011, né, antes de uma ação de força, houve o Conselho de Segurança que manifestou. E no exemplo muito feliz do embaixador, temos o caso de 2003, no Iraque, e o Conselho decidiu, e faz parte das suas atribuições, não levar os argumentos que dos estados trouxe, que era a presença de armas químicas no Iraque, como suficiente para o uso da força internacional. E acabou que os Estados Unidos, em coalizão com alguns aliados, decidiu fazê-lo unilateralmente. Bom, e houve muitos fracassos também. Para não ficar, uma lista longa, invasões soviéticas na Hungria, Tchecoslováquia e Afeganistão, guerra do Vietnã durante vários anos, invasão do Panamá, guerra sino-chinesa contra o Vietnã em 79. Então, não se chegou a ver resoluções nem para começar e tampouco para terminar. Agora, esse sistema traz também aí o sistema de veto da ONU, que é o que faz com que tudo isso bloqueie. Reforma do Conselho à vista, nem pensar, seria completamente ilusório, porque a última que foi feita foi há 63 anos atrás, no ano de 1963, que aumentou o número de membros não permanentes, mas o próprio sistema ele já é feito de uma maneira que, para haver uma mudança, tem que passar por 2/3 dos Estados-membros e por todos os membros dos membros permanentes do Conselho de Segurança, ou seja, que não vão abrir mão, ao que se sabe, dessa prerrogativa que tem. O sistema de vetos também está completamente engessado? Também há algumas saídas aí que se vislumbra, né?
Houve uma iniciativa recente, 2022, na qual a Assembleia Geral aprecia, embora não possa reverter, aprecia os vetos, que os países que vetaram são obrigados a ir na Assembleia Geral. Há uma demanda pela aplicação do artigo 27, que é a abstenção obrigatória quando uma das partes é parte no problema, e o primeiro veto da ONU, que foi em 46, que era a presença de tropas da França e do Reino Unido no Líbano e na Síria, após a Segunda Guerra Mundial, a França e o Reino Unido, membros permanentes, não votaram. E acabou sendo vetada a resolução. E até 80, um membro permanente, o Reino Unido, absteu-se de votar na questão da independência do Zimbábue. Nesse caso, a resolução passou. De lá para cá, os membros permanentes, mas cada vez mais há essa vocalização na Assembleia Geral e que vocês têm que observar a carta. Não é suficiente ainda para reverter o sistema. Agora, eu queria trazer, e o professor Cedric nos trouxe também a adaptabilidade do sistema, né? E ontem eu ouvi, embaixador, bem interessante, dizendo que o sistema crise já é parte do sistema. Ou seja, não é que ele está em crise, não, a crise é aquele loop da permanente adaptabilidade, não há como ser diferente. O sistema internacional, com a complexidade que tem, ele ser perfeito e linear. Mas, enfim, um caso interessante, eu vou passar para as operações de paz, foi a crise de Suez. A crise de Suez, então, a agressão israelense ao Egito, no Sinai, e ato contínuo, também a agressão do Reino Unido e da França em Suez. De imediato, claro, resolução no Conselho de Segurança, impulsionada pelos Estados Unidos e pela União Soviética, não avança, é vetada pelos dois que estavam parte do problema. E aí sai uma recuperação, que aí eu vou falar logo em seguida, que é uma resolução da Assembleia Geral, falada Uniting for Peace, que é lá da Guerra da Coreia, na qual houve a resolução para ver a coalizão, para interromper o avanço da Coreia do Norte, mas quando a China entra na Guerra da Coreia e se leva novamente ao Conselho de Segurança, é claro que haveria o veto para condenar a China. E aí esse assunto é levado para a Assembleia Geral, e a Assembleia Geral ela diz que o bloqueio no Conselho de Segurança não significa o bloqueio da organização. E a Assembleia Geral, recuperando o seu papel que está na carta também, ela faz recomendações, não são mandatórias, mas tem um efeito moral. E na crise de Suez, e aí, bom, no caso na Coreia, condenaram a China, a invasão pela China, que não teve efeito. Mas saiu depois uma resolução do Conselho, que aí sim parou a guerra. E está até hoje lá, cristalizado no paralelo 38. Vamos para o Suez, um pouco mais à frente. Aí sim tem uma adaptabilidade muito interessante, porque a Assembleia Geral, ao receber aquilo para decidir, já tendo a resolução Uniting for Peace, vocês têm que fazer alguma coisa, ela recomenda a criação da Força de Emergência das Nações Unidas, que foi uma missão de paz na qual o Brasil participou, e o Brasil estava lá nesse dia, mostrando que o Brasil na ONU tem, não é de hoje não, historicamente, desde Oswaldo Aranha, né, naquela Assembleia lá de 48, que estava lá também, já tem um papel relevante. Bom, e aí cria-se essa força de emergência, que aliás foi inspirada pela diplomacia canadense naquele momento. E ali, então, eu vou parar por aqui essa parte para levar para um dos instrumentos que, além desse do Suez, que foi criação da Assembleia Geral, resolução dela, vamos botar os 71 a mais que foram do Conselho de Segurança. Então, funcionou. Sucessos e fracassos. Não vamos listar aqui os sucessos nem os fracassos. Já até porque o professor Cedric nos trouxe largamente todo o histórico e a evolução dessas operações de paz. 11 ativas hoje, como vimos, nos 3 continentes, empregando quase 50 mil militares e civis. A um custo muito baixo, se formos considerar os gastos desses 193 Estados-membros com a sua própria defesa nacional. É 0,1%. Num instrumento que, por mais críticas que haja, e que são justas por vezes, ele tem uma coisa que ninguém nega, a capacidade de reduzir as baixas no conflito pela redução da violência nos locais que está desdobrado a ONU.
Foi falado pelo professor Cedric também a questão do Pact for the Future, que é um consenso dos 193 Estados-membros na Assembleia Geral, que pelo multilateralismo do futuro, né? Isso foi em 2024, então a partir daquela data, e uma das ações, a número 21, é e o título em inglês, We Will Adapt the Future Peace Operations. O nome já diz, adapt, roubando aqui mais ou menos esse termo do professor. E vamos adaptar, como estamos adaptando. Para onde vai, já foi longamente falado aqui. E em junho, efetivamente, os primeiros resultados se falam, já saiu um preliminar, que, por exemplo, já retira das missões futuras de paz assuntos de governança, assim está escrito, proteção de civis, rule of law, que são típicos das missões multidimensionais de estabilização aquelas, da onde se prevê, até com a colaboração dos Estados-membros, que aconteceu um ano antes, o ano passado, em 2025, que provavelmente serão missões mais enxutas, uma volta até a missões de observação, talvez, de interposição de forças, com mandatos mais claros e sequenciados, se for o caso, com tropas modulares com maiores capacidades. E aí nós aqui presentes, muitos militares, temos que nos preparar, como na verdade nós estamos nos preparando sempre, mas que há novas capacidades vindo por aí. E é só a ONU que trabalha com operações de paz? Não é só a ONU. Os organismos regionais, até por inspiração do capítulo 8º da Carta, eles têm um papel muito relevante, e diria até crescente. O que nós temos hoje aí, fazendo uma panorâmica? Nós temos a União Europeia, com a Operação Alteia, que já tem longos anos na Bósnia e Herzegovina, resolução no Conselho de Segurança autorizando, um batalhão mais alguns elementos. 3 forças-tarefas marítimas, isso a União Europeia. A OTAN, que com resolução da ONU também, a KFOR, que é a força deles em Kosovo, desde 99, 4.500, bem significativo. Temos a missão também com resolução da ONU, que digo do Conselho, né, dando o beneplácito a isso. Da União Africana na Somália, que foi explorada aqui também, 10 mil pessoas há longos anos, missão que tem o suporte, o apoio logístico da própria organização, a ONU, além da União Africana, evidentemente. Temos também organizações subregionais, foi citado aqui, tinha uma foto da missão Multinational Task Force, que é do Lago Chad, contra o Boko Haram, na África, uma organização subregional africana. E temos algumas missões que nem passaram pelo Conselho, mas que têm o seu mérito. Por exemplo, a Força de Observadores de uma coalizão de países para os acordos de Camp David entre Egito e Israel, que devolveu o Sinai ao Egito. E tem 1.500 lá de vários países, capitaneados pelos Estados Unidos, que à época não se levou ao Conselho com o receio que a União Soviética pudesse brecar essa iniciativa. Bom, agora, nenhuma dessas iniciativas, por mais louváveis e eficientes que sejam, elas têm um caráter global, até porque são regionais por natureza, e a ONU está em 3 continentes, Ásia, Europa e África hoje, e também, mais apontando para a União Africana, não tem a sustentabilidade logística financeira, doutrinária, etc., que a Organização das Nações Unidas, e que vem dos seus Estados-membros, né, toda a comunidade internacional, a capacidade de prover. Bom, mas se a voz corrente é que o multilateralismo, embaixador, ele está morto, agora é a lei da selva e tudo mais, a operação de paz, isso aí é coisa do passado, deve ter alguma coisa no horizonte que veio para substituir. Eu, sinceramente, não consigo enxergar com muita clareza. Temos uma iniciativa muito, tanto é que vamos tratar disso, professor Hugo, acho que amanhã, né? Bird of Peace, que é a iniciativa americana, que não vamos tratar, porque são 28 estados, potências médias, Indonésia, Marrocos, Egito, Turquia, nessa iniciativa. Não, vamos dizer, não ganhou adesão de Europa, nem de China, nem de outros países do BRICS, mas ela está lá. Agora, o interessante, no preâmbulo da criação do Bird of Peace, nós, né, os criadores, no caso dos Estados Unidos, tendo a coragem, acho que a palavra é essa, é courage que está lá,
de sair das abordagens, instituições que tantas vezes falharam. Olha, o Criador renegando a criatura, né? Porque está falando praticamente da organização que os Estados Unidos, em 45, impulsionaram. Mas ele faz isso per non mútuo, porque na mesma intenção de desdobrar a Força Internacional de Estabilização em Gaza, aonde o Board of Peace, os Estados Unidos, no caso de diplomacia, vai buscar o respaldo? Numa resolução do Conselho de Segurança. Então é isso, o Conselho de Segurança dá uma resolução para o desdobramento dessa força sob o controle, sobre a direção estratégica do Board of Peace. Então mostra que os Estados Unidos não abandonaram o multilateralismo. O conselheiro Leonardo ontem fez uma abordagem nesse sentido, ele chamou a palavra recalibragem, porque quando a gente olha a National Strategic Security Strategy, né, estratégia de segurança deles, embora coloquem ali que, embora são favoráveis ao princípio da não intervenção, dizem que os Estados Unidos, com a amplitude das relações e interesses que têm, poderão usar da força. Está lá escrito. Mas, ao mesmo tempo, não diz claramente que estão abandonando o multilateralismo. Se a gente vê, e foi isso de novembro do ano passado, se a gente vê os chineses, que também publicaram um documento em setembro, né? Foi em setembro do ano passado, lá os chineses são muito claros em falar adesão à Carta da ONU e aos princípios multilaterais e se apresentam no texto como um fator de estabilização da ordem e por aí vai. Então vejo que as duas potências que poderiam levar para um mundo bipolar hoje, sem desfazer da Rússia, né, com sua possível esfera de influência, não estão abandonando. E para não me alongar muito mais, e saindo do Board of Peace e indo para outros conflitos que nos trazem atenção, vejamos a questão da Ucrânia. Está se tentando um multilateralismo também, as soluções ali intermediárias, inclusive pelos Estados Unidos, mas fora do ambiente da ONU. Nos últimos 4 anos não lograram o êxito que poderia ter sido alcançado. Quando teve a reunião do presidente Putin e presidente Trump no Alasca, que trouxe aquele ânimo para uma solução, e que o Reino Unido e a França verbalizaram que estavam prontos para desdobrar uma força de paz europeia na assinatura do Tratado de Paz, cessar-fogo, imediatamente rechaçado pela Rússia. Então vejo que um organismo, vamos chamar de regional, OTAN, ou União Europeia, não teria a legitimidade que seria dada por uma estrutura multilateral como é a ONU. Outro exemplo, o Estreito de Hormuz, para finalizar. Esse é o mais interessante, porque se tenta uma clara violação das regras internacionais que garanta a liberdade de navegação. Aí não há dúvida nenhuma. Se tenta passar uma resolução na ONU, vetada pela China e pela Rússia, aliás, ganhou um número de 321 vetos desde a criação da ONU, de 46 até 2026, que foram os vetos, e em 265 resoluções. Vejo que não é uma coisa nova. Muito bem, logo em seguida a França e o Reino Unido, não, mas vamos fazer uma coalizão de boa vontade aqui para fazer a garantia da liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. Reunião do presidente Macron, primeiro-ministro Starmer, começaram a planejar e eu soube, deve ter lido também, no final de semana, que o primeiro contra-torpedo inglês saiu de Chipre. E há uma força naval que ainda não está muito bem delineada no horizonte. Os Estados Unidos, que o seu presidente disse que a Marinha Americana não precisaria de outros para liberar o Estreito de Hormuz, ato contínuo, fala de uma iniciativa chamada Construção da Liberdade Marítima, mal traduzido em inglês, que tem uma colisão de boa vontade para fazer esse papel, mas que não avançou muito. E hoje o que os Estados Unidos faz? Apresenta rascunhos no Conselho de Segurança da ONU, tentando uma resolução que garanta a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. Sabendo que existe lá uma força-tarefa marítima, mas que não tem os meios para isso, que estava em Bahrein, que até poderia ser, vamos dizer, o nascedouro dessa força. Hoje eles retomam ao multilateralismo, uma solução multilateral que ainda não se desenhou.
Mas há 39 anos atrás, quem se recorda disso, durante o final da guerra Irã-Iraque, no mesmo Golfo Pérsico e no mesmo estreito, os Estados Unidos, unilateralmente, naquela época, talvez tivessem mais força do que hoje. Eles lançaram uma força naval que chegou a 50 navios durante mais de um ano para garantir a liberdade de navegação e principalmente proteger os navios do Kuwait, que tinha solicitado também os petroleiros a escolta americana. A essa força se juntaram 25 navios da França, do Reino Unido e outros países europeus, inclusive com porta-aviões. E vejam lá, e a União Soviética, por sua vez, também lançou uma força naval de menor envergadura para também garantir os seus interesses naquela mesma região. 40 anos atrás, quase, soluções unilaterais, né? Ainda que foi em coalizão os Estados Unidos. E hoje não se vê essa solução unilateral como sendo viável ou possível, que seria aí sim o que lá o secretário-geral, ele poderia dizer, estamos indo para o inferno, porque uma guerra regional ainda, que seria uma escalada para um conflito mundial, e no mundo nuclearizado, a gente pode até imaginar o que seria isso. Talvez não estejamos aqui para ver, caso aconteça, né? Por causa da ação dessas mesmas armas. E aí eu quero finalizar fazendo aqui minhas as palavras do embaixador Marcelo Viegas, que se há uma coisa que nós brasileiros devemos ter em conta, é que não nos cabe assim, como debate, achar que o multilateralismo não é adequado e que deveria ter outra solução. Mas como Estado brasileiro, eu penso que o Brasil só tem a perder se por acaso esse arranjo multilateral, ainda que imperfeito, complexo, cheio de contradições, que tem o seu espinha dorsal na ONU, vier a cair um dia. Porque nós não temos os recursos de poder para nos impor em zonas de influência ou tomar decisões unilaterais. Então, eu acho que deve tomar esse assunto com muita responsabilidade e eu vejo que esse evento aqui faz parte disso, trazer esses debates para o meio acadêmico, para o das Forças Armadas, para a diplomacia, para que a gente possa apresentar ou discutir soluções que possam ser viáveis. Obrigado, embaixador, obrigado, professor Hugo, e a todos aí.